Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criancinha, a colocou no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E para a mensagem de hoje, estaremos meditando no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 18, do verso do 1 ao 4. Sabe, amado ouvinte, nós vivemos em um mundo, sabe, em um tempo em que todo mundo quer ser o primeiro, o maior, o vitorioso. Todo mundo quer receber diploma de honra e medalha de ouro, troféu, quer receber os parabéns. Nós ensinamos aos nossos filhos que aquele que tem que ser, sabe, se for ser médico, tem que ser o melhor. Se for ser professor, tem que ser o melhor. Se for ser um engenheiro, que seja o mais destacado. Enfim, vivemos em uma cultura onde o último não vale nada. Temos que ser os melhores, comprar os melhores carros, o melhor sapato, as melhores roupas, os melhores vestidos, as melhores casas, sabe, meu amado ouvinte? Os discípulos não eram diferentes de nós, porque eles chegaram e perguntaram: quem será o maior no reino de Deus? Ah, querido ouvinte, se eu pudesse ser a última a entrar no reino de Deus, já estaria feliz por toda a eternidade. Que grande alegria poder entrar, mesmo que fosse no último lugar. Mas parece que os discípulos não bastava, eles queriam ser maiores. Quem será o maior no reino dos céus? Quem será o primeiro? O medalha de ouro, como eu fico imaginando. Então o Senhor Jesus tomou uma criança e colocou diante dos discípulos e disse: se alguém quiser ser o maior no reino dos céus, terá que aprender como esta criança. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que ser como criança significa ser puro, inocente, sincero, mas você acha que pureza, sinceridade e inocência são patrimônio das crianças? Um homem adulto também pode ser puro, sincero e inocente. Jesus não estava falando destas qualidades. A pergunta dos discípulos foi: quem será o maior? O primeiro, como quem diga, quem será o vitorioso? E Jesus disse: se você quer ser tudo isso, você tem que tornar-se como uma criança. Olha, vamos pensar um pouco, querido ouvinte, no que Jesus estava querendo dizer. Nesta vida não há ninguém mais indefeso do que uma criança recém-nascida. Ela precisa da mãe para tudo, não pode sobreviver sem a ajuda da mãe, não pode se alimentar, nem aprender a andar sem a ajuda da mãe. Se um adulto for deixado em um deserto do Saara aí, com uma mochila cheia de comida, uma espingarda para se proteger, uma caixa de fósforo para fazer o fogo, sabe, e uma jarra d'água, sobreviverá, meu amado ouvinte. Agora leve uma criança ao deserto com muita comida, água, armas para se defender, sabe? Pode dar cobertor para se aquecer, em 2 dias você a encontrará morta. Sabe por quê, querido? Porque criança é dependente. A criança precisa de outra pessoa, precisa de uma força superior. Se nós analisarmos a pergunta dos discípulos, quem será o maior no reino dos céus? Eles sempre pensando em vitória, prestígio, sempre querendo ser o primeiro, o principal. E Jesus toma uma criança e diz: se você quer ser o maior no reino dos céus, tem que aprender
com estas crianças. Em outras palavras, tem que aprender a ser dependente, tem que tornar-se indefeso, incapaz, tem que sentir necessidade de um poder maior. Essa é a única maneira de ser o primeiro no reino dos céus. Talvez você seja uma pessoa que não consegue a vitória na vida espiritual, não consegue abandonar sentimentos que tem que tirar do coração. Sabe, não consegue abandonar pensamentos imundos que você tem que tirar da sua cabeça. Talvez você seja alguém completamente escravizado por um vício, por drogas, por bebidas, por promiscuidade. Talvez você seja alguém que não pode controlar o seu temperamento, não pode dominar o seu caráter, anda por caminhos tortos, alguém que está arruinando a sua família, a sua casa, a vida da sua esposa, dos seus filhos, e você vai arruinar até a sua igreja, seus amigos, você mesmo, seu futuro, seus planos. Você vai jogar tudo no lixo, mas não consegue, não tem forças para sair. Quer ser vitorioso, sim. Quer ter vitória na vida espiritual, mas não tem força. Você sabe por que você não tem força? Você não consegue a vitória porque você está tentando lutar com suas próprias armas. Você está tentando vencer com seu domínio próprio, com seu autocontrole. Você está querendo sair da situação ao qual você se encontra usando as suas próprias forças. Você tem, amado ouvinte, que tentar encontrar uma saída apenas... Você tenta encontrar uma saída apenas com recursos humanos. Mas o Senhor Jesus te diz hoje, você quer ser vitorioso, você tem que se tornar indefeso, tem que cair no pó, no chão, tem que entender que sem mim você não é ninguém, que você não pode, mas eu posso, eu sou a única pessoa no mundo que pode fazer algo por você. Deixa eu te dizer uma coisa, preste bem atenção, amado ouvinte. Ao longo da Bíblia encontramos muitos personagens que não deixavam Deus atuar em sua vida. Eles queriam ser os primeiros por os seus próprios meios. Eles tinham seus próprios planos de vida. Não queria ajustar a sua vida ao plano divino. Tinha os seus próprios sonhos, sua própria maneira de ser cristão, de ser religioso, sua própria maneira de alcançar a salvação. Na vida deles não tinham lugar para Deus, mas queriam ser os primeiros no reino de Deus. Então Deus permitiu que eles caíssem no chão, caísse ao chão, comesse terra, beijasse pó, e lá na impotência, no fracasso, na miséria, encontraram o que precisavam, sabe? E entenderam que precisavam era de um poder superior. Com Saulo de Tarso teve que cair do cavalo e com o rosto na terra para entender que estava perseguindo o Senhor Jesus. Jonas teve que ser engolido por um grande peixe e chegar ao fundo do mar para entender que o Senhor é a salvação. Maria Madalena, amado ouvinte, teve que cair uma vez, outra vez. Prometia e nunca cumpria, foi ao fundo do poço e lá quando chegou, quando ela achou que estava sem força, que não havia mais esperança de salvação, clamou em sua impotência e o Senhor Jesus a alcançou, transformou-a e a fez uma mulher totalmente diferente. Pedro, meu amado ouvinte, sempre quis ser o primeiro. Todos poderão te abandonar. Abandonar-te, dizia. Eu nunca. Como quem diga, esses covardes poderão te deixar. Eu nunca te seguirei até a morte. Mas abandonou. Foi traidor. Com medo de uma mulher, escondeu-se, falou impropérios, sabe, palavras torpes.
para que não fosse identificado como discípulo de Jesus, traiu Jesus e lá na miséria da derrota, entendeu que não poderia ser o primeiro no reino dos céus. Confiando em suas próprias forças, tinha que depender do poder maravilhoso e transformador de Jesus Cristo. Sabe, meu amigo ouvinte, meu querido, talvez você tenha lutado dia após dia e sente que o Espírito de Deus está te chamando. Talvez você já foi um membro de uma igreja, pensava que era grande cristão. E com seu moralismo, com a sua obediência fiel aos mandamentos, sabe, foi tudo em cima disso que você construiu o seu cristianismo. E onde você está hoje, completamente longe da igreja. E nesse momento está aí tremendo, sofrendo em seu coração, com medo de tomar sua decisão ao lado de Cristo. Porque pensa, para que prometer se eu vou fracassar? Você não acha que talvez você chegou a esse ponto para entender que precisa do poder de Deus? Ah, meu amigo ouvinte, quando você entender que como homem, sem Deus o homem não pode fazer nada, talvez você deixe Jesus fazer. Quando você deixar, sabe, de depositar tudo na sua confiança, na sua boa conduta, ou nas pessoas que você talvez levou para Jesus e passar a depositar a sua confiança na salvação em Cristo, então você verá o que Ele é capaz de fazer em tua vida. Sabe, eu estou falando para alguém que está endurecido, com o coração endurecido, dia após dia, sente que o Espírito de Deus está falando. Cada vez que você passa de frente a uma igreja, o Espírito de Deus bate forte no teu coração. Cada vez que você liga uma emissora de rádio com uma mensagem espiritual, você treme o coração. Cada vez que você liga a televisão e vê alguém falando da palavra de Deus, você treme o coração. Cada vez que você, sabe, vê alguém com uma Bíblia falando alguma coisa, bate o teu coração, você treme. Cada vez que você vê alguém com Bíblia na rua, o Espírito de Deus lhe bate em seu coração. Filho, vem a mim. Até quando? Até quando você acha que Jesus tem que suplicar a você? Até quando você vai ficar pensando desta maneira? Até quando você vai adiar, amado ouvinte? Até quando você vai esperar? Hoje é um dia de salvação para você. Hoje é um dia de oportunidade. Hoje é o dia de reconhecer que você não é ninguém sem Cristo. Que você sozinho está perdido, que precisa de Jesus. Venha a Ele, sem prometer nada. Venha a Ele somente para dizer que você precisa dEle. Que você se decide por Ele, deixe que o fogo do Espírito consuma a sua vida passada, acabe com as coisas erradas. No fogo do Espírito, renasça para uma nova experiência. É isso que Deus está querendo fazer com você. Porque já fez com tantas pessoas ao longo da vida. E eu lhe pergunto, até onde você terá que cair para entender que precisa de Jesus? Até onde você terá que descer para entender que está fugindo de Jesus? Ele quer você como criança para transformá-lo num gigante. E agora, aí onde você estiver, abra teu coração. Fale com o Senhor. Entregue sua vida a Jesus. Você tem lutado contra a voz de Deus. Tem sentido que a sua vida torna-se em pedaços. Então é o momento. É a oportunidade que você tem. Abra o teu coração e deixe Jesus entrar.
Se decida por Jesus hoje, não perca mais tempo. Procura uma igreja evangélica mais próxima à tua casa. Fala que ouviu essa mensagem e que Deus falou de maneira tremenda no teu coração.